Continuando o nosso curso de astrologia, nessa aula nós vamos aprender a determinar a hora que uma pessoa nasceu, mesmo que ela não saiba, tá? Para a gente conseguir lidar com aqueles casos em que uma pessoa foi adotada e não teve acesso à sua certidão de nascimento original. Também quero enfatizar que a partir desse momento nós vamos dar uma ênfase maior para as questões preditivas da astrologia, tá? Então, dito isso, vamos começar então a nossa aula de hoje. O primeiro passo para a gente conseguir determinar a hora de nascimento de alguém é a gente entender o que essa pessoa veio fazer aqui nesse planeta Terra. Se ela veio desenvolver mais o seu lado espiritual ou mais o seu lado material. Geralmente as pessoas que precisam desenvolver o lado espiritual vão nascer da meia-noite até as 12 horas, né, até o meio-dia. Já se ela veio mais para desenvolver o lado material, é do meio-dia até a meia-noite. Percebam aí na tela que algumas horas estão destacadas em amarelo. Pessoas que geralmente nascem nesses horários ou próximos desses horários são pessoas que precisam equilibrar tanto o lado espiritual quanto o lado material, simultaneamente, tá? Ao mesmo tempo. Então, a sua função como astrólogo, astróloga, é literalmente aplicar um questionário a essa pessoa, perguntar para ela se ela já vivenciou alguma questão espiritual na sua vida, né? Ou se ela já vivenciou algum momento de dificuldade financeira, né? Que ela teve que, por exemplo, abrir um negócio, né, para conseguir superar, enfim, você vai aplicar os questionários que vocês acharem necessários. Então essa é a primeira fase. A segunda fase vem agora. Para a gente validar essa hora que a gente obteve no passo anterior, nós vamos ter que arbitrar, né, nós vamos ter que chutar se essa pessoa provavelmente nasceu no período da manhã ou no período da noite, tá? Pessoas que nasceram no período da manhã, né, ou seja, possuem um mapa diurno, são pessoas que já têm o Sol muito forte em seu mapa astral. Portanto, ela veio a esse mundo com a missão de equilibrar a Lua. Tá? Já se essa pessoa ela nasceu no período da noite, né, depois do pôr do Sol, então significa que ela já tem a Lua muito forte, portanto ela precisa equilibrar o Sol em seu mapa. Então, por meio dos questionários, vocês vão conseguindo aí ter uma noção mais ou menos aproximada, né, de qual lado dessas tabelas ela se encontra. Mas o grande trunfo vem agora, que eu vou passar literalmente uma receitinha de bolo para vocês, tá? Em que vocês vão seguir o passo a passo e chegarão na tão desejada hora de nascimento. Essa técnica também serve para vocês analisarem aquelas pessoas que vocês estão interessadas, né? E você não tem acesso à certidão de nascimento dela. E você sabe que mesmo você perguntando a essa pessoa, ela não vai te responder também. Então, para esses casos aqui, essa fórmula aqui vai ser útil. Então, o primeiro passo, nós vamos pegar a data de nascimento da pessoa e nós vamos somar todos os dígitos, tá? E a gente vai chegar num número que vai ser, entre aspas, o signo dessa pessoa, tá? Perceba que a gente, a partir de agora, vai utilizar técnicas de numerologia avançada para a gente conseguir chegar nessa hora de nascimento. Então, o segundo passo, vocês vão somar o dia de nascimento mais o mês de nascimento. Então, somando aí, vocês vão chegar no que seria o ascendente, entre aspas, dessa pessoa, tá? Eu tenho uma informação importante para dizer sobre esse passo 2, é que nos meus testes parece que os valores que ficam abaixo de 30 parece que dão resultados melhores, tá? Precisaria ser feito mais estudos, tá, para comprovar isso, mas nos meus testes, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui, eu percebi isso, tá? Só uma observação aí.
Então aqui no terceiro passo, vocês vão dividir os minutos totais do dia pelo número do primeiro passo, né? Então vocês vão pegar aí 1440, dividir pelo 36 aqui do nosso exemplo, né? A gente vai chegar em 40 minutos, ou seja, cada grau, entre aspas, do signo dessa pessoa dura 40 minutos, tá? Então no quarto passo, vocês vão multiplicar o deslocamento do signo pelo ascendente, que no nosso exemplo aqui é 40 vezes 20, que vai dar 800 minutos. Essa informação é para a gente calcular, entre aspas, o quão distante está o Sol do ascendente, da posição do ascendente, né? Então aqui no quinto passo, vocês vão converter para horas esses 800 minutos, né? Então vocês vão pegar 800 dividido por 60, vocês vão chegar aí em 13 horas e 19 minutos. E vocês vão subtrair desse horário 12 horas. Então vocês vão chegar aí em 1 hora e 19 minutos, tá? Esse valor, essa hora, ela pode ser tanto da manhã quanto da noite, tá? A ideia por trás desse método é que a gente diminua a quantidade de informações que o astrólogo vai precisar analisar, tá? Para chegar no horário de nascimento, tá? Porque, veja, é muito mais fácil para ele analisar se a pessoa nasceu no dia ou na noite, tá? Porque os mapas astrais, eles vão ser opostos. Então, fica muito mais fácil de fazer essa arbitragem quando você tem duas informações que são totalmente diferentes umas das outras, né? Então, a ideia é essa, por trás do método. Mas não para por aqui, tá? A gente pode melhorar ainda mais esse cálculo realizando aqui a correção longitudinal. Então, vocês vão pegar a longitude que a pessoa nasceu, né? No caso aqui, apenas os 2 primeiros dígitos, vão dividir por 15 e vocês vão chegar no fator de correção, que é 3,33 no nosso exemplo. Esse 40 minutos daqui, ele tá vindo daqui, ó. Tá vindo aqui do passo 3, tá? Então vocês vão pegar esses 40 minutos, dividir por 3, que é o fator de correção aqui, tá? Eu só peguei aqui a parte inteira dele para facilitar e vocês vão chegar aqui em 13 minutos, tá? Vocês vão pegar a hora anterior, 1 hora e 19 minutos, menos os 13 minutos, e vocês vão chegar aí em 1 hora e 6 minutos, que pode ser tanto da manhã quanto da tarde. Eu nasci às 12 horas e 56 minutos da tarde, né? Nasci no sol do meio-dia. Percebam então que esse horário que a gente chegou é muito próximo do meu horário de nascimento real. Portanto, o método ele funciona. Mas mesmo naqueles casos em que dê um valor muito distante, muito discrepante, eu posso, pelo menos com esse método, eu posso garantir 100% que pelo menos o Sol, o mapa astral gerado, né? De que o Sol, a posição do Sol vai estar muito próxima, ela vai ser muito precisa do horário do horário de nascimento real dessa pessoa. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: mesmo que o horário ele seja muito discrepante do horário de nascimento real dessa pessoa, o mapa que vai ser gerado com esse método, ele vai me garantir que a energia gerada por esse mapa seja ressonante, né? Ele seja compatível com a pessoa em questão, tá? Então é isso que esse método ele faz. Então vamos aqui para alguns exemplos, né? Então eu fui lá no site do astro.com. Para quem não sabe, eles têm um banco de dados gratuito em que contém dados de várias celebridades e de outras pessoas também que não são celebridades, tá? São dados abertos, mas o principal é que esses dados eles foram classificados, tá? Então a nota máxima que o banco de dados dá para os dados é o AAA, ou seja, significa que essa informação aqui ela foi
confrontada com a certidão de nascimento original dessa pessoa. Então essa hora aqui, que está constando aqui lá no site, ela é verdadeira. Tá? Esses dados aqui são verdadeiros, foram verificados. Então vamos testar aqui a nossa fórmula com essa mulher aqui, tá? Que ela nasceu no dia 1º de janeiro de 1921, às 5 horas da manhã. Então vamos supor que a gente não saiba a hora que ela nasceu. Então vamos aplicar a fórmula aqui para a gente ver o que acontece, né? Então a gente vai somar os dígitos aqui, vai chegar no signo, tá? Vai somar esse com esse e vai chegar aqui em 2, tá? Perceba que 2 é um número muito baixo. Eu preciso aqui de pelo menos 2 dígitos aqui, ó. Pelos meus testes eu percebi que tem que ser 2 dígitos, tá? E tem que ser menor do que 30, ou até 30, né? Para funcionar melhor. Então eu somei mais 9 aqui para chegar no número 11, tá? Então nós vamos utilizar esse número como ascendente. Depois a gente pega os minutos totais do dia, divide por 15, que é o signo, né? A gente chega aqui em 96 minutos. Então a gente vai somar 96 vezes 11. Nós vamos chegar aqui nos minutos, convertendo para horas, 17 horas 36. Subtrai 12, a gente chega em 5 horas e 36 minutos, podendo ser tanto da manhã como da noite. Como da tarde, né? Então percebam aí que o horário que foi gerado pelo nosso método, ele foi muito preciso, tá? Foi muito preciso mesmo. Mas vamos fazer aqui a correção de longitude para a gente ver se de fato vai se manter, né? Então a gente pega aqui a longitude que ela nasceu, divide por 15, chega no fator de correção, minutos vezes fator de correção, chegamos aí em 50 minutos. Pega aí as 5 horas e 36 minutos, subtrai dos 50 e chegamos aí em 4 horas e 46 minutos. Veja, como ela nasceu às 5 horas da manhã, veja que bateu aí quase que em cima, né? Muito interessante mesmo o nosso método. Segundo exemplo aqui, esse cara, nascido no dia 31 de dezembro de 1899, às 2h30 da manhã. Também um mapa do AA. Então vamos ver aqui. Vejam aqui, soma os dígitos, né? Perceba que aqui, ó, 31 mais 12 ia passar de 30, né? Ia dar 43, né? Mas aqui então eu usei o dia de nascimento reduzido. Tá? Então eu somei 4 mais 12, deu 16. Então a gente faz aí, pega os minutos totais, divide pelo signo, dá o deslocamento. Então tá aí o passo a passo novamente. Aqui deu 11 horas e 55 minutos, subtrai 12, chega em 1 hora e 55 minutos. Podendo ser tanto da manhã como da noite, né? Esqueci de colocar aqui. Fazendo a correção de longitude, a gente chega numa diferença de 27 minutos, fazendo aí a subtração, né? A gente chega em 1 hora e 28 minutos. Então, perceba que aqui já foi um pouco mais distante, né? Já teve aí 1 hora de diferença aqui dos nossos cálculos. Mas esses números que foram gerados aqui, ó, 1, 2 e 8, eu posso garantir, eu posso ter a certeza, eu posso afirmar com 100% de certeza que essa pessoa vibra com esses números. Entenderam? Mais um exemplo aqui. Esse aqui nasceu a 1 hora e 20 da tarde. Então vou passar aqui rapidamente, porque vocês já viram como faz. Então a gente chegou aqui em 2 horas e 9 minutos. Ele nasceu às 2 horas e... não, a 1 hora e 20, né? 1 hora e 20, então fazendo aqui a correção longitudinal, chegamos aí em 1 hora e 35 minutos. Veja aí que, mais uma vez, muito em cima. Esse aqui realmente estava muito em cima mesmo. Mas a gente pode melhorar esse sistema
utilizando... A gente pode melhorar essa hora, né, utilizando esse antigo sistema chamado horas planetárias, tá? Que é um antigo sistema de previsão onde atribui-se um planeta para cada hora do dia e da semana. Então isso aqui é esse programa que eu tenho instalado no meu computador chamado Crono XP, que ele mostra, né, ele faz o cálculo automático de qual planeta estava governando determinada hora do dia, nesse caso aqui, no dia que eu nasci. Então a gente pode determinar qual hora está mais correta por meio do possível sexo da criança nascida em determinada hora do dia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês viram, né, que agora há pouco subiu aqui uma janelinha falando que agora era a hora de Júpiter aqui em cima, né? Eu deixei essa notificação aparecer aqui de propósito, tá? Para que vocês vejam que é esse programa aqui que eu tenho instalado em meu computador. Então esse aqui é o dia que eu nasci. Então vamos ver aqui, que a gente ficou em dúvida lá, né? Qual seria a possível hora que eu nasci? Então a gente ficou entre duas opções, 1h06 da manhã ou da tarde. Vamos testar, vamos ver se é da tarde, né? Então vamos ver aqui, ó. 1h. Quer dizer, vamos ver primeiro se é da manhã. Tá, vamos ver se foi da manhã. 1h da manhã, 1h06 da manhã, ainda seria a Lua que estaria governando nessa hora. O que naturalmente daria um nascimento feminino nessa hora. Porque a Lua é uma energia feminina. Então essa hora aqui não pode ser. Então 1h06 da manhã estaria errada. Agora se a gente vem aqui, ó, 1h06 da tarde, faz mais sentido. Porque aí já seria Júpiter que estaria governando um planeta masculino, predominantemente masculino, tá? Ou seja, a criança nascida nesse horário seria do sexo masculino. Portanto, essa hora aqui parece ser a que está mais correta. Então aqui, ó, vou deixar essa tabelinha para vocês, que vocês podem ver quais planetas eles são mais masculinos e quais são mais femininos, tá? Eu criei essa tabela analisando outros mapas astrológicos, tá? Mapas desde celebridades e desde pessoas comuns que possuem filhos, tá? Então eu cheguei aqui nessa tabela, que ela é diferente das tabelas que vocês encontram em outros livros de astrologia, tá? Já vou adiantar isso. E percebam um detalhe aqui, ó. Mercúrio e Saturno, eles podem ser ambos, né? Eles podem tanto representar nascimentos femininos quanto masculinos, mas geralmente tendem a ser mais masculinos, tá? Por que disso? Mercúrio, a pessoa que é regida por Mercúrio é uma pessoa assexual. É uma pessoa que ela não sente atração nem por homem, nem por mulher. Ela é neutra. O planeta de Netuno, ele é uma energia neutra, tá? Devido a isso, às vezes uma pessoa pode nascer uma mulher, mas não gostar tanto de homem assim, não ver os homens assim com algo que ela queira se relacionar, e nem mulheres também. É uma pessoa neutra, simplesmente neutra, tá? O mesmo vale para Saturno. Embora Saturno ele possa gerar nascimentos masculinos, geralmente, como ele é um planeta ligado ao karma, alguém pode nascer uma mulher, mas gostar de outra mulher, certo? Então, a homossexualidade
alguns astrólogos consideram que ela inclusive é vista pelo planeta de Saturno. Tá, alguns astrólogos aí. Mas então é isso. Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenham compreendido o método, tá? Porque eu garanto que esse método aqui vai ajudá-los demais no processo de retificação de mapas astrológicos, ou seja, esse processo de descobrir a hora de nascimento de uma pessoa, tá? Nos vemos então nos próximos vídeos com mais novidades, tá?